Olá, boa noite. Estamos ao vivo, começando mais um Três Pontas Urgente com o programa Viva Mais Saudável, com o patrocínio da empresa e da imprensa TPFest. Não deixe de seguir o Viva Mais Saudável no Instagram e também curte a página no Facebook, sempre com dicas aí, tanto de saúde humana quanto de saúde animal para vocês. E hoje nós temos aí a entrevista com a doutora Daniele Diniz, ela que é de Belo Horizonte, que irá estar respondendo aí as perguntas sobre o tema, né, da enquete que foi colocada aí, que ganhou estratégia para emagrecer, com 58% dos votos contra 42% de como manter o corpo magro. Então hoje a doutora Daniela Diniz, de Belo Horizonte, vai estar aí respondendo as perguntas, né, que envolve o tema aí, estratégias para emagrecer. Boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos aqui no Instagram e também no Facebook. Um abraço também ao pessoal do YouTube que está com a gente também aqui ao vivo pelo programa Viva Mais Saudável. E vamos chamar aí a doutora Daniele Diniz para a gente começar a entrevista com ela e emagrecer. Vamos aguardar aqui a conexão. Boa noite a todos vocês. Olá, boa noite, doutora. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui no programa Viva Mais Saudável. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer um pouquinho. Deixa eu só dar uma arrumadinha aqui, que o negócio tá Ok. meio bom. Peraí. Opa. Ai, eu vou colocar aqui no negócio. Então, meu nome é Daniele, né? Sou nutricionista, atuo na área aí tem uns 6 anos. E trabalho com a hipnose também. Trabalho na área da nutrição esportiva e na hipnose eu atuo aí na questão comportamental. E a diferença entre a hipnose? Se há diferença entre a hipnose e o quê? E a nutrição? Como Isso. assim? Então, a Para a nutrição técnica? ensina até na nutrição tem um acompanhamento nutricional, né? Onde a gente conduz o paciente, a gente faz a anamnese, faz uma avaliação, vê quanto que está a evolução, como é que está a evolução, se está emagrecendo, se não está, se tem alguma doença, para controlar essa doença com a alimentação. E aí tem um planejamento alimentar e orientações para ele seguir um protocolo. Na hipnose, como a hipnose lida com o subconsciente, é feito, né, um tratamento, um protocolo de tratamento, onde eu avalio, eu vou até algum momento onde originou, às vezes, uma compulsão alimentar, algum bloqueio que a pessoa tem, e aí trata a causa, conduzindo através de conversas, de forma onde vou induzir o paciente a um relaxamento. E aí eu uso até, às vezes, de uma técnica que é a regressão para tratar a causa. Porque, às vezes, o paciente ele recebe um plano alimentar, né? Ah, tem lá, consumir de manhã 2 ovos, consumir uma fruta, e ele vê aquilo ali e não consegue. Acaba comendo um chocolate com um leite com Toddy, um pão, sabendo que tem que comer ali os ovos com uma fruta. E aí, o que está acontecendo? Porque ele não consegue obedecer, seguir aquela prescrição onde foi passado. E aí a gente avalia e vê que precisa de alguma ressignificação, precisa de lidar com comportamentos, né? Cuidando do paciente como um todo, porque às vezes ele sabe que ele tem que fazer e não faz o que tem que ser feito. Por quê? Porque tem algum fator mais forte, algo determinante dentro dele, que ele não consegue obedecer os comandos. Então, eu lido nessa questão aí comportamental. Que a gente tem a mente, né? A mente consciente, subconsciente e inconsciente, né? Que é como se fosse um mapa mental. E aí, diante disso, com a hipnose, acessa o subconsciente, né? Que são as nossas reprogramações, que representam cerca de 90%. E as nossas decisões imediatas, elas fazem de uma forma consciente, mas pautada no inconsciente.
Então, E às no vezes a caso. pessoa... Ah, Então, assim, às vezes a pessoa ela teve, sei lá, um abuso, ou então ela sofreu algum bullying na infância, ou às vezes ela quer ser alguma coisa que os pais não agradam profissionalmente, que seja, e aí tem aquele bloqueio, tem algo que tem que ser tratado. E aí muitas pessoas acabam que descontam na comida, porque quer saciar, quer ter aquele prazer momentâneo, para suprir aquele mal-estar, que é da não aceitação. Isso é só um exemplo, mas é um exemplo, né, da não aceitação, daquele estado, e ela quer compensar, se sentindo muito bem através de consumo alimentar. Então, então, pelo que eu entendi, essa hipnose ela ajuda também, esse bloqueio afeta as pessoas mais obesas, sim, no caso? às vezes a pessoa tem uma queixa, né, do emagrecimento, ela quer emagrecer. Só que, na verdade, ela precisa não é de um emagrecimento, sair com uma dieta. Ela precisa de tratar algumas questões, que pode ser tratado também com psicólogo ou com hipnólogo. São técnicas e estratégias diferentes. Nenhuma é melhor que a outra, né? Elas às vezes até se complementam. Então, assim, só que às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa de se tratar. Ela nem sabe que ela tem ali, né, que tratar alguma questão antes de pensar na alimentação. Só que aí tem as duas questões, assim. Às vezes a pessoa, né, ela às vezes tá toda bagunçada, aí ela começa a cuidar da alimentação. Ela cuidando da alimentação, fazendo o seu melhor, ela começa a se organizar em outras áreas da vida também, né? Ela começa a se planejar melhor. Só que aí tem que avaliar se ela tem essa capacidade de cuidar da alimentação naquele momento ou se ela tem que largar de mão e cuidar da mente, para que ela possa ter um autocontrole e conseguir consumir o que ela precisa. Então, aí, no caso, ela consegue se reorganizar melhor numa Isso, parte total da sua vida, não só na parte alimentar. A isso, hipnose exatamente. ajudaria também nesse sentido. Isso, exatamente. Isso mesmo. É bem interessante. E é difícil a gente ver o tratamento da hipnose na nutrição, né? É difícil. São poucos. Eu até conheço profissional que também trabalha. Conheço assim, né? Depois que eu fiz o curso, aí eu vi outras nutricionistas que também fizeram. Mas eu não conheço, assim, nenhum profissional que também é nutricionista e também trabalha com uma técnica de hipnose. Assim, eu faço os dois serviços um separado do outro. Não necessariamente todo mundo que quer emagrecer tem que é, passar pela técnica. Aí depende. Se a pessoa desconhece, eu apresento para ela. Ou se ela já vem direcionado, eu faço os dois. Ou então é só emagrecimento mesmo, porque não precisa da hipnose. Aí a hipnose você faz, então, separadamente, se a pessoa também tiver outro tipo de problema de saúde, algum outro tipo de bloqueio, independente da nutrição também. E sim, sim. É muito legal porque eu já tratei casos onde a pessoa só precisava de se organizar, ela tinha alguns bloqueios em relação a medo e tal, e aí automaticamente ela emagreceu. A gente nem fez plano alimentar, ele não veio para emagrecimento. Porém, é algo que se melhorasse seria melhor. E aí me relatou, né, depois de um tempo, que emagreceu bem, assim, uns 7 quilos, sem ter que fazer dieta. Bem interessante. E esse tratamento pela hipnose é mais demorado? É um protocolo de 3 meses, sendo um encontro por mês. Ah, Aí, só um. aí cada sessão, a sessão dura de 1 a 2 horas. Geralmente dura de 1 a 2 horas. Então é um encontro por mês. E essa sessão, no caso, seria voltado para a regressão, para poder Isso. achar um Sim, bloqueio? exatamente. Muitas vezes há a possibilidade de ter que entrar numa regressão de outras vidas ou não? Já se Então, consegue? a nossa mente, às vezes ela imagina algo, né, da infância que pode ser verdade e também pode ser criação da nossa mente. Ainda que seja uma criação, ela tendo como verdade, trata. Por quê? Porque o subconsciente ele não sabe o que é verdade e o que não é verdade. Às vezes a pessoa ela vê uma barata e foge. Ela sabe no seu subconsciente, no seu consciente que aquilo ali é inofensivo. Mas ela cria um pânico tão grande achando que aquilo ali vai ser algo ruim. Ou seja, ela lida com algo mesmo sabendo que não vai ser ofensivo, mas o subconsciente dela está falando que ela precisa fugir.
Então, a questão de vidas passadas é a questão de crença. Se a pessoa acredita, sim, que tem a questão da vida e ela precisa voltar a uma vida anterior, ressignificar alguma coisa, ok. Se ela veio e traz à tona isso para mim, a gente lida como uma verdade e é isso mesmo. Então, é um tratamento, para ela é um tratamento e aquilo ali é real. Então, aquilo ali é positivo, ela pode ser tratada por aquela crença dela e tudo mais. Então, ela pode sim ir na vida anterior e tratar algo. É bem interessante. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala em emagrecer, a gente está falando em perder peso e perder gordura ao mesmo tempo ou são distintos? Não, são coisas diferentes. Às vezes a pessoa perde peso, mas ela perdeu massa muscular, né? E o peso não vai ser determinante. Então, ela tem que ver o aspecto. Às vezes, o ideal mesmo é fazer uma avaliação através da bioimpedância, que é uma máquina onde faz essa análise de gordura, massa muscular, água. Se ela não tem acessível, ela tem esse parâmetro por meio de peso e por meio de fotos. Aí, só que às vezes o peso desce e ela tá muito flácida, tá mais mole. Então, já é um fator que ela perdeu foi massa muscular e não gordura. E aí, o ideal mesmo é descer massa de gordura e aumentar a massa muscular. Então, o peso, ele é um padrão de referência, mas tem outros que têm que ser complementares. E as estratégias para emagrecer está ligada a não só a alimentação e atividades físicas, mas algumas soluções farmacêuticas está envolvida nesse processo também? Então, esses fitoterápicos, os compostos, né, medicamento, ou então medicamento, eles representam um percentual, né, cerca de 3%, do sucesso do emagrecimento. Então, se a pessoa ela já está com a dieta certinha, está fazendo atividade física, ok, ela vai se beneficiar com um aditivo a mais para acentuar aquele emagrecimento, ou então ganho de massa muscular. Então, eles são benéficos, mas não é a base, né? Antes de tomar suplementos, usar algum medicamento que for, ele precisa ajustar a alimentação e fazer atividade física. Seria Então, necessário nesse caso, é. né? Só que o que acontece, né, muitas das vezes, é o quê? A pessoa, ela toma, às vezes, né, ou ela toma um fitoterápico, e aí ele não vai fazer tanto resultado, porque a dieta está inflamada, muito inflamatória, e não tem resultado. Ou então ele toma um medicamento para emagrecer, aí tira o apetite, aí ele emagrece. Ok. Mas, às vezes ele come lá 2 sanduíches, né, dois sanduíches gordos, sei lá, por dia. Aí ele passa a comer um. Então ele vai emagrecer. Houve uma restrição alimentar. Então é positivo. Só que a qualidade da alimentação não é boa, né? Então, e aí depois ele passou o efeito do medicamento. Não é que às vezes, sim, tem alguns medicamentos que dá o efeito rebote. Mas não é que o medicamento que emagreceu depois fez engordar o dobro. É só porque a qualidade não foi modificada. Ele continua com a qualidade errada e aí volta a comer a quantidade de antes. Então, essa questão até dos remédios em si, às vezes é legal, sim. Desde que a alimentação esteja ajustada, tá comendo uma alimentação saudável, vegetais, frutas, diminui a quantidade de açúcar ou até evita excesso de carboidratos. Tá ok, tá ótimo. Aí sim, aí às vezes vai tomar algo para regular o apetite. Passou o efeito depois, ele volta, comer um pouco a mais, mas a alimentação continua sendo saudável e intensifica no exercício. Enfim, é isso. Só que às vezes a pessoa ela não quer fazer mudanças. Ela só quer alguma coisa para tirar o apetite, comendo da mesma forma. E aí que não é legal. Então tem que ter um equilíbrio, então. Isso. E a melhor estratégia para emagrecer seria as dietas, o jejum intermitente ou a dieta paleolítica? Então, não existe nenhuma dieta melhor que a outra, né? Existe a dieta que a pessoa consegue fazer.
Às vezes, o que é bom para mim não é bom para você. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, às vezes eu me dou muito bem com o jejum, dá muito resultado para mim. Já para você, você não consegue de jeito nenhum, né? Ou então, porque você já faz o jejum há muito tempo e para você já não está fazendo mais efeito, porque o nosso corpo ele se adapta. Então, o que tem que ser feito? Avaliar. Por isso que aí na anamnese, né, que é o momento onde eu vou conhecer o paciente, eu vou saber da rotina, das preferências, os alimentos que ele mais gosta, aquilo que ele não consegue ficar sem comer de jeito nenhum. Então, eu vou fazer uma avaliação para ver qual é a melhor dieta que vai encaixar no perfil da pessoa. Então, por isso que Então, no caso, o cérebro também tem que ter essa programação, então, né? Como é que é? Então, no caso, o cérebro também tem que ser programado também a aceitar, né? Tem que ser, assim, primeiro eu vou conhecer para saber qual que é a adesão, que ele se encaixa melhor. Agora, é claro que para otimizar a aceitação e o dia a dia ali da execução da dieta, é bom que tenha essa aceitação, alguns exercícios para que por exemplo, a pessoa, eu vou conhecer a pessoa para ver qual que é a rotina, a preferência e tudo mais. Só que, eu não gosto de salada, odeio comer vegetal e tal. E aí eu também não vou falar, não precisa de salada. Não é assim, né? Então eu vou falar assim, não, então vamos usar uma estratégia, você vai fazer um acordo comigo que pelo menos um tipo de vegetal você vai incluir. Aí, ok. Aí depois, no próximo encontro, você vai consumir 2 tipos de vegetais. Então, aí são exercícios estratégicos para que a mente comece a se adaptar, o corpo começa a acostumar com aquela diversidade, né, de alimentos ali novos, porque a gente adapta a tudo, até novos sabores. Então, pessoas A que já ansiedade fazem... é um problema também que influencia bastante, né? Principalmente com pessoas obesas também, porque acabam ficando ansiosas e acabam comendo até exageradamente. Como lidar com essa ansiedade dentro da nutrição e também da hipnose? Então, a ansiedade é um excesso de futuro, né? A pessoa ela não está vivendo o momento atual, ela só foca no que for amanhã. Então, ela necessita fazer exercícios, né? Se a hipnose, a ansiedade também é algo que ela foi conduzida a ser ansiosa. Algum momento na vida dela foi um start que ela começou a ser muito ansiosa. E aí ela precisa, sim, passar por um processo, né, na hipnose, porque fica difícil, porque a ansiedade, por mais que seja problemas hoje, né, muito grande na geração, é necessário controlar essa ansiedade, tem que ser controlada. Senão, ela vai querer compensar a alimentação, ela vai querer compensar na alimentação aquele mal-estar. Porque se ela está focando no amanhã, ela não está focando no que ela está comendo hoje. E aí ela não vai conseguir dar essa sequência. Então, ela precisa se reorganizar, se focar no hoje, né? De forma que ela tenha paciência, porque o emagrecimento, os resultados, eles acontecem com o tempo, né? É um processo. Se ela não vê resultados, se ela é muito ansiosa, ela fica querendo ter resultados para agora. E ela vai se sentir frustrada porque ela não vai ter isso. Então, é por meio de conversa, por meio da hipnose, tudo isso para situar a pessoa no agora, acreditar fazer com que ela acredite que o que ela faz vai dar um resultado e para ela estar buscando esses mini resultados que serão uma forma de recompensa para que ela venha se manter e ter o resultado que ela espera. É porque o resultado geralmente é de médio prazo, né? Ele sempre Aí demora um pouco, né? depende da pessoa, depende de quantos quilos que ela precisa perder, depende do tipo de dieta. Às vezes ela emagrece com uma semana, às vezes com um mês, às vezes com 4 meses. Então depende. E a gente tem aqui a parte do quadro que é mito ou verdade. São perguntas enviadas aí pelos internautas. E a gente tem as perguntas enviadas aqui
do Ulisses do Ulisses de Alfenas, ele pergunta: comer à noite engorda e qual seria o melhor horário para comer? Não, depende do que vai comer, né? É claro que, assim, a gente precisa consumir mais alimentos próximos de momentos que a gente tem um gasto energético maior. Então, assim, se de fato a pessoa à noite ela vai repousar, ela vai dormir até mais cedo, é bom que sejam alimentos mais leves, porque dormir com a barriga muito cheia, né, dormir muito saciado, também não é legal. O corpo ele precisa trabalhar, não para ficar metabolizando o alimento, mas para gastar energia na produção de hormônios, enfim. Então, se ela dorme com o estômago muito cheio, muito saciada, de fato não é legal. Porém, comer à noite, tipo uma fruta antes de dormir. Ah, comer engorda antes de dormir? Depende. Se você comer uma feijoada, não é legal. Mas se você vai comer uma fruta com umas castanhas e um chá, é saudável, né? As fibras, elas vão fazer parte ali da microbiota, né, do intestino, é saudável. Então, depende, assim, o que vai comer, depende qual que é o tipo de alimento. Então, assim, no geral é mito. Ah, comer à noite engorda? É mito. Não, não engorda. Né? O que engorda é o consumo energético do dia como um todo, e não só do período noturno. Então, se come à noite, você tenta assim, uma quantidade até maior, mas durante o dia, de manhã e à tarde, restringe muita caloria, então não vai engordar. O que vai ser determinante é a quantidade de calorias do dia, né? Não especificamente só da noite. Mas pensando no metabolismo como um todo, para não interferir na produção hormonal, um bom sono, tem que controlar, avaliar aí qual que é essa alimentação da noite. Então, tá aí respondido, Ulisses de Alfenas. E a próxima pergunta que a gente tem aqui é de Matheus Sampaio, de Goiás. Ele pergunta se uma simples mudança de hábito alimentar ele pode ter alguns resultados sem precisar ir por uma academia queimar as gordurinhas. Sim, ele vai conseguir emagrecer, né? Porque se tem, por exemplo, ele não faz atividade física, né? E restringe algum alimento, que seja, ele tinha o hábito de beber cerveja, aí ele parou de tomar cerveja e tal. Sim, pode ser que ele emagreça, porque ele teve uma restrição calórica. Então, o que determina o emagrecimento é déficit calórico. Comer menos e gastar mais, ele vai emagrecer. E então, assim, pensando em peso, ele vai perder peso. Na verdade, ele vai perder peso. Não necessariamente ele vai emagrecer, porque pode ser que nesse processo de restrição ele também acabe perdendo músculo, massa muscular. Então, no caso, é recomendado sim fazer uma atividade física, né? Tanto para o bem-estar, para a cabeça, para se sentir bem, quanto para contribuir na redução de gordura e manutenção e ganho de massa muscular. Então, para queimar as gordurinhas indesejáveis, ele precisa ir para a academia. Não necessariamente. Ele pode até não ir na academia e perder gordura, mas se ele quiser um resultado melhor, aí tem que associar os dois. Então, tá aí, Matheus Sampaio. E vamos para a próxima pergunta, que é de Lidiane Paiva, de Santos, São Paulo. Ela pergunta: para emagrecer, é preciso comer várias vezes por dia? Não, pode comer 2, 3. Porque essa questão aí de comer de 3 em 3 horas, não tem estudos que comprovam que é necessário comer de 3 em 3 horas. E também tem o caso do jejum intermitente, onde pessoas comem, né, se alimentam apenas 2, 3 vezes por dia, não necessariamente 3 em 3 horas. Então, não precisa ficar comendo de 3 em 3 horas para ter esse emagrecimento. Então, aí no caso é mito. É mito. Tá respondida aí, Lidiane. E a gente tem a pergunta do Luiz Fernando, de Florianópolis. Ele manda duas perguntas, se é mito ou verdade. Se cirurgia bariátrica seria a solução definitiva para emagrecer? Primeira pergunta dele. Não, não. Claro que em casos específicos, né? Claro que tem que ter um acompanhamento médico e tudo mais. Sim, é necessário, é legal fazer. Porém, grande
parte das vezes não é necessário, não precisa ter que fazer uma cirurgia, é mais uma questão aí de reeducação alimentar e tal. Porque se a pessoa não passar por esse processo de reeducação alimentar, ela vai perder peso durante aí, o processo pós-cirúrgico, mas depois ela volta a ter esse reganho, porque ela não teve uma reeducação, ela continua comendo os alimentos inadequados, e às vezes até mais calóricos, porque quando faz a cirurgia tem uma aceitação melhor de açúcar, né? Porque não consegue comer carne, enfim. Aí come leite condensado, come alimentos açucarados para compensar aí essas vontades. Então, às vezes, é até prejudicial. Mas tem casos, sim, que é recomendado, sim. Então, entraria mais como mito, né? Para um Sim, com emagrecimento definitivo. certeza. Com certeza. E a segunda pergunta do Luiz Fernando é possível emagrecer fazendo somente a reeducação alimentar? Então, a doutora já respondeu junto, né? Sim, Que com sim, né? certeza. Com certeza. Então, tá aí, vamos para a próxima pergunta, que é de Amanda, da Amanda de Varginha. Ela pergunta se é mito ou verdade que sucos de detox e chá potencializam o emagrecimento. Sim, potencializar é correto. Não falar que eles são o que emagrece, mas eles potencializam quando a dieta está ajustada, quando a dieta está equilibrada, consome alimentos anti-inflamatórios. E aí os chás, eles contribuem para o processo, porque são diuréticos, aí elimina toxinas. Os sucos detox, porque na verdade o nosso corpo ele detoxifica a todo momento. Nós temos essa capacidade de detoxificar. O que seria essa detoxificação? É transformar as partículas em partículas menores para que elas possam ser eliminadas do nosso corpo, que são as toxinas. Então, o nosso corpo ele tem essa capacidade. E tem alguns alimentos específicos, né? Alho, gengibre, alguns alimentos que têm um grande potencial aí anti-inflamatório, que eles vão potencializar esse processo. Então, se a dieta já está ajustada e ocorre consumo de chás, sucos, é melhor ainda. Então, é verdade, né? Não é mito. Sim. E vamos para a próxima. A próxima pergunta é de Luciana Campos, de Boa Esperança, Minas Gerais. Ela pergunta se é mito ou verdade que após os 40 anos é mais difícil emagrecer e manter ainda o corpo magro. Então, com o passar do tempo, o nosso metabolismo ele pode ser que ele fique mais lento, mas você vai pegar no final do ano, assim, do tempo, é pouca coisa. O que acontece é que as pessoas elas não fazem atividade física, elas não têm esforços. Então, se ela atuar contra a natureza, né, do nosso corpo, então fazer mais academia, aumentar, ter ganho de massa muscular, porque com o passar do tempo, se o metabolismo fica mais lento, a gente perde massa muscular e tudo mais. Mas isso é comparando uma pessoa sedentária. Ela tende sim a desidratar, ela tende a ganhar peso, mas porque ela não se movimenta. Então, se ela se conhece e começa a trabalhar contra essa natureza, que é fazendo mais exercício, principalmente exercício de musculação, que é onde tem um ganho de massa muscular, ela consegue reverter esse processo, né? Tendo em vista hoje que dá para analisar que às vezes as pessoas de 30, 40 anos, elas dão banho nas de 20, né? Porque muitas delas têm essa consciência, né? Se cuidam, fazem atividade física. Então, se a gente for para essa natureza, a gente não pode ir achar que colocar como desculpa. Nós somos capazes, sim, de ter mais músculo com o passar do tempo, desde que a gente vá à academia, se alimenta bem, né? Faz o que tem que ser feito. Ok, e nós temos mais uma pergunta, que é de Guilherme Silva, de Belo Horizonte. Ele pergunta quando que é mais difícil traçar uma estratégia para emagrecer? Seria para as pessoas obesas ou para as pessoas sedentárias? Mais difícil de causar o emagrecimento para a sedentária. Por quê, doutora? Não é uma resposta
universal, porque eu não li nenhum estudo que comprove isso. Mas no meu achismo, né, digamos assim, porque veja bem, a pessoa que faz atividade física, ela tá obesa. Então, se ela tá fazendo atividade física, ela já tá um passo à frente, porque ela já tem essa mentalidade de fazer alguma coisa em prol da saúde. Então, ela já está com um passo à frente e se ela ajustar a alimentação ainda, ela vai ir longe, né? Agora, a pessoa que não faz atividade física, ela precisa ainda ter esse novo comportamento. Então, ela precisa virar essa chave, que é mais difícil, de fazer atividade física. Porque uma está muito... tá lado a lado. A pessoa que se alimenta bem, ela tem essa consciência. Se ela já tem a consciência da alimentação, ela tem a consciência da atividade física também. Então, está lado a lado. É igual uma pessoa que ela vamos pensar assim, né? Geralmente, quer ver? Querer fazer um comparativo. Não consegui. Mas uma pessoa que ela já tem essa consciência para a saúde, né? Ela sabe também que ela precisa fazer uma atividade física. Então, é mais fácil para ela. Agora, a pessoa que é sedentária, ela já está com a mente assim, um pouco preguiçosa. Porque fazer atividade física, de fato, não é algo prazeroso, o momento de você ir. Depois que você faz, é ótimo. Mas essa disposição, essa ter que lutar contra... Porque o nosso corpo, ele quer ficar sempre dormindo, ele quer ficar em inércia, ele não quer gastar energia. Então, a pessoa tem já essa capacidade de quebrar essa inércia, ela tem a capacidade de ajustar a alimentação e ter bons resultados. Então, essa questão... A caminhada ajudaria, no caso? Sim, sim. A pessoa que é sedentária, ela começa a caminhar, já é um fator positivo. Agora, a pessoa que treina musculação 6 vezes na semana, ela parar de treinar para ir caminhar, aí não vai fazer diferença. Agora, a pessoa, qualquer tipo de atividade física é válido. Então, tá respondido aí, Guilherme de Belo Horizonte. E a gente tem o quadro Falando a Verdade, que é o último quadro do programa da entrevista. E o Falando a Verdade para a doutora é quais os alimentos em uma dieta para perder peso seria melhor indicado? Os produtos light, os dietéticos, os orgânicos, os naturais, os integrais ou os funcionais? Então, os funcionais, integrais e naturais. Diet e light são só compostos, né, a menos. Acaba que os dois, eles entram na mesma... eles têm a mesma característica por questão de adesão ao público. Porque o light, ele reduz um percentual de algum aditivo, de algum do açúcar ou da gordura, ele reduz. O diet, ele já tira lá o composto, o açúcar como um todo, porém pode ser que aumente um todo. Só que é igual, por exemplo, a Coca-Cola, né? Ela sendo diet ou light, ela vai se enquadrar no mesmo tendo essas classificações diferentes. Só que se a pessoa, ela, por exemplo, consome um chocolate diet, ele não tem açúcar, porém ele tem mais gordura, né? Então, essa questão do diet, na verdade, é específico, né, para o diabético, mas não é nada saudável. A questão é você consumir alimentos naturais, integrais, porque quanto menos embalagem, quanto menos mão do ser humano para te entregar aquele alimento, né, que seria isso? A fruta, a verdura, quanto menos manipulação, mais natural mais química tem, mais aditivo, menos aditivo, menos conservante, mais natural, né? O nosso corpo ele vai funcionar melhor. Integrais, né? Os alimentos integrais, que aí a gente já pensa nas fibras, tem um bom funcionamento no nosso corpo e contribuem de forma positiva. E os funcionais são aqueles ali que tem alguma função específica de maior, que é mais acentuada, né? Como, por exemplo, sei lá, os chás, eles são funcionais, porque tem o fator de diurese, promove a diurese, é anti-inflamatório, né?
Então, é isso que a gente precisa, de consumir coisas funcionais, quanto mais natural possível, com menos manipulação do homem. Então, é bem por aí. Os alimentos orgânicos, então, também são bem E os favoráveis. orgânicos também, mas não necessariamente tem que ser orgânico, porque a gente também tem algumas condutas que podem ser caseiras, de, por exemplo, usar água sanitária para tirar a química, para tirar algo do alimento, né? E tendo em vista também que não são todas as pessoas que têm acesso aos orgânicos. Então, ainda que não sejam alimentos orgânicos, já é benéfico também. Porque a população não tem acesso, né? Só pequena parte da população que tem esse acesso. Então, não necessariamente tem que ser orgânico, não. Pode ser um alimento que não seja orgânico. Mas é claro que o ideal é que fosse. Ok. E essa foi a entrevista com a doutora Daniele Diniz. Eu gostaria que a doutora deixasse suas redes sociais, seus contatos aí para o pessoal entrar em contato. Sim, aí o meu Instagram é o dani.diniz13. Podem me seguir lá e qualquer coisa, tirar dúvidas. Algum telefone para contato que queira deixar? Tem no meu Instagram, na bio, tem um link onde tem lá tudo certinho para marcar consulta, para conhecer, para entrar no Telegram, onde eu sempre disponibilizo conteúdos, para acessar ali, para estar tendo um contato mais direto comigo. Tá, ok, doutora. Gostaria de fazer algum esclarecimento, deixar alguma dica para os internautas? Então, acredito que a gente deve cuidar muito da saúde mental para que ela responda de forma positiva no nosso comportamento alimentar, né? Porque a gente vive hoje em meio a uma situação um pouco complicada. E cuidar da saúde, não deixar de fazer atividade física, porque a gente se mantendo forte, bem cuidado, a gente vai ter a capacidade de cuidar dos outros, né? Então, é a gente em primeiro lugar, pensando para cuidar em prol do outro. Tá, ok, doutora. Eu agradeço a entrevista aqui no Viva Mais Saudável. Obrigada pela sua participação. Obrigada. Nós estamos finalizando o programa. Gostaria de fazer algum agradecimento especial? Eu agradeço vocês pela entrevista. Muito obrigada. Obrigada, doutora. E essa foi a entrevista do Viva Mais Saudável, com a doutora Daniele Diniz. E lembre sempre, viva mais saudável, viva com qualidade, porque o Viva Mais Saudável é feito para vocês. Até o nosso próximo programa, pessoal. Tchau, tchau.